vocês, ele está ligado numa direção à fala da Renata. O Brasil é um país que tem um sucesso evidente na luta contra a pobreza. E ao mesmo tempo que o Brasil fez políticas públicas, recebeu historicamente ajuda internacional para melhorar as suas capacidades técnicas, melhorar a distribuição de renda, criar infraestruturas, ao mesmo tempo o Brasil foi construindo capacidades próprias para ajudar a outros países. A minha perspectiva da cooperação internacional, que foi um pouco o tema que a gente trabalha nesse nosso seminário esses dias, é exatamente enxergar a cooperação como um processo de aprendizagem em conjunto. Eu recebo hoje de você, aprendo e posso estar transmitindo essas experiências para outros na frente. Exatamente esse é o ponto que se encontra o Brasil nesse momento. O Brasil, vocês brasileiros com os seus impostos, estão financiando muitas coisas e também estão financiando a cooperação que o Brasil está fazendo na África, na América do Sul, na América Latina e outros países. Isso aí abre um debate muito importante numa sociedade democrática sobre os objetivos da cooperação brasileira. A gente pode lutar contra a pobreza, ajudar outras pessoas em outros países, por um interesse altruísta, por uma obrigação moral de ajudar os outros, mas nada impede, em princípio, que essa ajuda seja feita ao mesmo tempo que você cumpre uma série de interesses de política externa, de projeção internacional, de lucro para as empresas brasileiras. Isso é uma realidade que vai ser um pouco o pano de fundo da minha fala hoje com vocês. O que eu pretendo, na verdade? Eu não estou falando de um tema que seja um tema acadêmico, um tema teórico, abstrato. E eu vou apresentar para vocês a prova de que esse é um tema teórico está sendo conversado no primeiro ano também. Né? Isso aí é a capa da revista The Economist. Não é a capa, desculpa, é uma das ilustrações dos últimos números. É o Lula levando dinheiro para a África. Falando suavemente e levando um cheque em branco. Na búsqueda desse poder blando, o Brasil está se convertendo num dos principais e mais grandes doadores de ajuda, de cooperação internacional. Mas será que ele está indo muito longe e muito rápido? Como está sendo construída essa cooperação no Brasil hoje? Quais são os princípios políticos que estão atrás da cooperação no Brasil? Qual é o custo dessa cooperação no Brasil? Quais são os instrumentos, quais são as ferramentas, quais são os setores de trabalho, quais são os países, os continentes onde o Brasil está tentando ajudar outras sociedades, mas ao mesmo tempo levando também uma certa ideia, modelo. Eu sei que alguns dos nossos colegas não gostam da palavra modelo, mas qual seria um modelo de desenvolvimento, de cooperação que o Brasil está levando para a África, que está levando para os vizinhos da América Latina? E ao mesmo tempo, esse modelo, ele seria um modelo puro, um modelo exclusivamente solidário, ou ele estaria também misturado com interesses de política externa, interesses comerciais, interesses geoestratégicos, o desejo do Brasil de ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Quais são as implicações dessa realidade? Bom, em termos quantitativos, a Ana falou que ela não ia falar de números, eu vou falar de números, sim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que trabalhar aqui no seminário é a necessidade de a gente quantificar as coisas. Quanto dinheiro o Brasil está investindo, gastando em cooperação internacional? Bom, segundo as estimações do The Economist, o Brasil está perto de uns 4 bilhões e meio de dólares em cooperação e desenvolvimento. A Agência Brasileira de Cooperação, que é a estrutura dentro do Itamaraty, que tem o mandato de coordenar essas ações de ajuda, ela só administra 30 milhões de dólares. Nessa estimativa, as ações de cooperação técnica do Brasil, quer dizer, as trocas de servidores públicos, de tecnologia, de conhecimentos, cursos de capacitação, a criação de uma escola, todas essas ferramentas,
estariam consumindo perto de 400 milhões de dólares. Bom, e vocês têm um pouco todos os itens, né? E é interessante identificar também o último item. O Economist inclui também os préstamos que o Banco Nacional de Desenvolvimento está fazendo a países do Sul, a países que muitas vezes já estão muito endividados, para comprar ferramentas, maquinárias, equipamentos de empresas brasileiras. Isso aí é um instrumento muito importante que está dentro do quadro da cooperação. A gente pode debater sobre se é interessante misturar comércio e interesse econômico com cooperação. Todos os estados do mundo têm instrumentos de promoção das suas exportações, isso é perfeitamente legítimo. O que eu questiono é essa mistura entre cooperação e promoção comercial ou do interesse econômico do país. Isso aí ele poderia estar ligado ao Ministério de Desenvolvimento de Comércio Exterior. Né? Seria uma questão muito mais interessante. Bom, a gente vai falar de dinheiro. E é um dinheiro que sai dos bolsos dos brasileiros. E aqui é uma grande pergunta que eu não sei se vocês têm acompanhado nos meios de comunicação. Peraí, o Brasil não tem mais pobreza, não? As cifras que a Ana deu. O Brasil continua sendo um país que tem enormes porções de pobreza. E como que fica então a justificativa perante a opinião pública dos vultosos investimentos do Brasil lá fora, quando você tem enormes necessidades internas? É um debate que tem sido tratado nos jornais. Não sei se vocês têm vários artigos do ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, membro da oposição política ao governo Lula, criticando fortemente o conceito de diplomacia solidária. Por que o Brasil tem que pagar a conta da integração da América Latina? Por que o Brasil teria que estar investindo dinheiro na África? Por uma obrigação moral? Por interesse de política externa? Tem um debate político. Um debate político e um debate que ainda não chegou na sociedade, mas na medida que o Brasil vai se fortalecendo, vai se consolidando, vai se desenvolvendo, sem dúvida, vai ser um ponto que será tratado. Nos países da OCDE, nos países do primeiro mundo, por causa da crise econômica, a gente está acompanhando esse processo de corte forte nos orçamentos de cooperação internacional. Só na Espanha, a gente cortou 800 milhões de euros para os próximos 2 anos. Significa que a cooperação é uma parte muitas vezes menos importante das prioridades políticas. Como é que fica isso aí no Brasil? Tem acompanhamento da sociedade? A sociedade brasileira está sabendo dessas cifras, dessas datas? A sociedade brasileira sabe qual é o sentido político da cooperação que faz o Brasil? O Congresso Nacional está acompanhando esse processo através da Comissão das Relações Externas. Temos senadores, temos deputados, temos técnicos que tenham um conhecimento técnico sobre as implicações da cooperação internacional no desenvolvimento. Aí eu também lanço um desafio para vocês, estudantes e profissionais que estão na sala. A cooperação internacional é um campo de trabalho ótimo. Profissionalmente, satisfaz, pessoalmente, você vai viajar, vai ganhar dinheiro, e é um instrumento de política externa também. Então, eu acho que é interessante o Brasil, eu acho que já está na hora, dos cursos de relações internacionais, começarem a pensar um pouco mais essas coisas de cooperação. Essa necessidade de formar técnicos, estudantes que tenham uma experiência internacional, que possam fazer voluntariado, ver qual é a realidade do desenvolvimento dos países, a própria sensibilidade dos brasileiros para os problemas de pobreza e desenvolvimento é uma poderosa arma de paz e desenvolvimento em outros países. Vocês têm muita mais capacidade de entender as dificuldades de outras pessoas, porque essa realidade é muito mais próxima da sua, muito mais estranha para países do primeiro mundo. Bom, o que a gente observa nos últimos anos? O crescimento das ações de cooperação internacional do Brasil. Só nos últimos 6 anos o Brasil assinou mais de 400 acordos internacionais
o número de países que são alvo, que são beneficiários da cooperação brasileira, cresceu em 150%. A gente está falando mais ou menos de uma carteira de projetos de uns 90 milhões de dólares. Na África, esse orçamento é de 45 milhões de dólares. E é difícil ter certeza sobre os dados do investimento em solidariedade do Brasil. Esse é um primeiro dado muito importante. O Brasil não conta com um sistema unificado de contabilidade para saber por que todos os ministérios, fundações públicas, Tribunal Supremo Eleitoral, universidades públicas, CAPES, CNPq, todos os atores, os agentes do desenvolvimento internacional no Brasil, o que eles estão investindo. Aí temos um primeiro problema, tem falta de informação. O IPEA apresentou recentemente uma primeira tentativa de contabilidade, de criar um sistema de contabilidade da cooperação brasileira. Um processo bem interessante, porque o Brasil está definindo o que pode ser considerado ajuda para o desenvolvimento dos outros e o que é apenas interesse próprio e projeção comercial dos investimentos brasileiros. Isso aí quer dizer que o Brasil está num processo bem interessante, mas também não é um dos países mais adiantados nesse sentido. Aí é preciso falar que, por exemplo, a Colômbia tem um sistema muito avançado, faz 3 anos de contabilidade da cooperação que está fazendo, mas também da cooperação que recebe. E o Brasil também, nesse ponto, não, tem alguns problemas. Né? Algumas estimativas falam de 345 milhões de dólares, outras falam de 4 mil milhões de dólares. Bom, seja muito, seja pouco, na verdade, o importante é que o Brasil está no começo desse crescimento da cooperação. A pergunta também seria se esse crescimento é sustentável. Até quando o Brasil pode crescer, até quando o Brasil pode ir tão longe, tão rápido na sua cooperação, sem criar, sem fortalecer a base de recursos humanos, de conhecimentos técnicos, de coordenação, de uma agência brasileira de coordenação que seja verdadeiramente forte institucionalmente, que não tenha essa permanente renovação de diplomatas, né, que chegam, vão e sempre tem uma sensação de as coisas não estão se consolidando. Né? A gente vai falar um pouco mais na frente desse problema. Bom, o Brasil continua sendo um país de renda média alta. O Brasil não está nem no pior dos mundos, nem no melhor dos mundos. Na verdade, a gente poderia dizer que o Brasil ainda está no purgatório. Continua existindo pobreza, esses bolsões de pobreza são enormes, você tem gargalos de infraestrutura, você tem ainda uma necessidade de consolidar certas bases institucionais, você tem todos os desafios também da inserção econômica internacional. O Brasil tem fontes de energia, não tem desastres naturais, tem todas as condições para ser um país desenvolvido. Porém, ainda está nas listas de países que são que podem receber ajuda internacional de desenvolvimento. O Brasil está recebendo nesses 2 últimos anos muito dinheiro internacional. Saiu um dado que poucas pessoas conhecem, mas no conjunto da América Latina, pelo perfil de desenvolvimento do Brasil, o Brasil não teria que receber tanto dinheiro, na verdade. Então a gente tem que pensar também por que o Brasil está crescendo, por que o Brasil é um país interessante a perspectiva dos doadores internacionais. Eu tenho uma hipótese que posso compartilhar com vocês. Bom, aí tem alguns dados sobre o Brasil, um país de renda média. Algumas estimativas falam de uma renda per capita entre 3.716 dólares e 11.000 dólares por pessoa por ano. E, em termos de índice de desenvolvimento humano, do PNUD, o Brasil também se encontra num posto, vamos dizer, intermédio. De uns 180 países, o Brasil é o número 75. Sabe que o índice de desenvolvimento humano é composto pela renda per capita, pela educação e pela saúde. Então, o Brasil tem problemas ainda. A Argentina, com todos os problemas que a Argentina teve na crise internacional, a Argentina é o país número 40. Então, isso aí quer dizer, o Uruguai, o Chile, são países que estão acima da média do Brasil. Então, o Brasil ainda tem desafios de desenvolvimento. A gente não pode ficar nessa euforia, né? Às vezes os estrangeiros
recebemos um pouco essa euforia que temos. Não quero murchar